Boa noite. Estamos aqui novamente com a doutora Aline Narese, dando seguimento aqui a essa live que transferimos do Instagram para o Facebook agora da OAB em função de um probleminha técnico, mas agora vai. Doutora Aline, execução trabalhista, o que tem a falar aqui para os nossos advogados em relação a como realmente ganhar e levar? Eita, como ganhar e levar. Me diz uma coisa, você não quer esperar 2 minutinhos para o pessoal começar a entrar? Porque eu não consigo ver quantas pessoas estão assistindo. Só você consegue ver. Sim. Aqui, até agora, nós estamos já com 6 pessoas. Tá ótimo. Então, o alcance, eu acredito que do Facebook, no caso da OAB, é melhor do que no Instagram. Pois é. As pessoas estão entrando aqui, mas eu acredito que agora vai. Então, vamos lá. Esse problema técnico, ao vivo, temos a transferência, mas, enfim. O que a doutora tem a dizer, então, aí para os nossos telespectadores? Pessoal, obrigada por vocês terem saído do Insta e vindo para cá. Vocês podem participar nos comentários. Tem uma parte de comentários aqui na lateral direita do programa. Tem? Ou tem. No stream mesmo? Tem? Não, tem. Então, vocês podem comentar ali. Ótimo. O pessoal aqui está mandando mensagem, eu tenho que desabilitar o WhatsApp, porque senão vai ficar pipocando o tempo inteiro. Vamos lá. Então, pessoal, Fabiano vai assistir essa palestra pela enésima vez. Já vai ficar craque, daqui a pouco também vai poder assistir a palestra. Vai assistir, não, vai poder palestrar. Eu estava falando do artigo 139, inciso 4, do Código de Processo Civil, que ele é que é o nosso fundamentador. Então, quando a gente vai fundamentar o pedido de restrição ou de bloqueio de algum bem, alguma medida coercitiva, mandamental, subrogatória, que for contra o devedor, vai ser com base no artigo 139, 4 do CPC, né, que antigamente 125 não dava esse poder ao juiz de restringir, de bloquear. O juiz podia atuar de acordo com o rol taxativo que estava. Só que agora, com essa alteração, essa inclusão do inciso 4 do 139, o juiz ele pode, além das medidas típicas do CPC, abrir mão de outras medidas, e aí vai a cargo do advogado, da atividade do advogado, e o limite é a Constituição. Como o CPC é novo, esses limites constitucionais ele ainda estão sendo discutidos, tá bem? Então, eu estava falando sobre o CIEL, e vou falar bem brevemente para quem não viu. O CIEL, ele é um sistema de informações eleitorais que ajuda a descobrir o CPF do devedor. Caso você não tenha o nome da mãe do devedor, para que não tenha problemas em homônimos, você pede a segunda via de certidão de nascimento dele, os cartórios online, acho que está cheio de cartório online para pedir segunda via de certidão de nascimento, e a certidão de nascimento é um público, na verdade, a segunda via ela é acessível ao público, você solicitando a segunda via da certidão de nascimento do devedor, mesmo que ele mora em outro estado, você vai conseguir, paga uma taxa, o cartório online vai te fornecer, e aí você pede para o juiz consultar o sistema do CIEL, você fornece o nome do devedor, o nome da mãe do devedor, e aí você consegue o CPF do devedor, tá bem? Essa certidão tem algum custo, doutora Aline? Tem, os cartórios toda vez. Você acha que não ia ter? Nada é de graça. Vai variar de 100, 150 reais, 180 reais, tá? É um custo que o seu cliente vai ter caso ele não tenha o CPF do devedor, tá? Porque aí você vai ter, inclusive, hoje em dia, como eu falei até na live passada, a minha filha, ela tem CPF na certidão de nascimento. Então, hoje em dia, dependendo de que ano o devedor nasce, você já tem na certidão de nascimento o CPF do devedor. Não querendo dizer muito a minha idade, não tem problema não, tem 35 anos. Na minha época não tinha o CPF, então você tem que diferenciar. O CIEL já é um sistema de convênio cadastrado, é um convênio que o tribunal já tem
tá? Você não precisa pedir ofício, você só pede que o juiz consulte o sistema de informações eleitorais, porque, como eu já disse, o TRT, no caso, as dicas se aplicam tanto à Justiça do Trabalho, como à Justiça Estadual Comum, como a qualquer outro, desde que se aplique diariamente o CPC. O TRT disponibilizou uma lista de convênios e o TRT, primeira região, tem... e essa lista, inclusive, abarcou aí várias dicas que eu já tinha dado, como CENIB, né, Fabiano, da última vez. Sim. Como o BT, como Simba, como o Ciel, como PROT, várias outras coisas. O grande problema é que o TRT liberou essa lista, TRT, primeira região, liberou essa lista de convênios no site, mas os advogados não sabem como usar esses convênios, né? Os advogados, eles acabam pegando essas medidas alternativas de convênio que o TRT tem e aplica logo de primeira e, recebe um não, né, do juiz. Porque as medidas alternativas, as medidas atípicas do CPC, elas só podem ser usadas após você ter passado por todas as medidas típicas do CPC. Então, o juiz não vai dar uma medida atípica. Essas dicas que eu vou dar para vocês são medidas atípicas. O juiz não vai dar para você de primeira. Ele primeiro vai querer comprovar, vai querer que você comprove que você pediu Bacen, que você pediu Renajude, que você pediu Infoseg, Infojude, tudo aquilo, para depois você se socorrer das medidas alternativas, né? Então, o tribunal colocou lá a exceção, mas não avisou, o entendimento do tribunal é que você deve percorrer primeiro a via comum para depois se socorrer disso. Tem advogados que não sabem como aplicar isso. Gente, eu vou ter que dar um pause aqui no meu WhatsApp, porque o pessoal está perguntando. Quem tiver, não sei se a Carol Siqueira está aí, quem estiver assistindo, compartilha esse streaming, convida as pessoas que elas conseguem entrar, tá bem? No próprio Face da OAB. Você compartilha. Então, vamos lá, pessoal. Então, essas medidas atípicas, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM, ela deu aval, disse que essas medidas elas devem ser aplicadas de forma subsidiária, tá bom? Tem um enunciado 12 do ENFAM, que fala que o 139 não pode ser aplicado de primeira, tem que ser aplicado de forma subsidiária. Então, vamos lá. Como eu disse, são aplicados. Passou aí a fase de conhecimento, no processo de conhecimento, no processo ordinário, procedimento comum, né? Teve a sentença, começou a fase de cumprimento de sentença, ou entrou com um processo de execução, lá com título executivo extrajudicial. Essas dicas se aplicam nessa fase de cumprimento de sentença, ou no processo de execução extrajudicial, no processo de cobrança, desde que você tenha um título executivo. Tá bem? Ótimo. Vamos lá. Já falei do CIEL, para descobrir o CPF, tem que pedir certidão de nascimento para o cartório de registro, cartório de notas. Aqui, o próximo slide. Gente, eu vou pular bastante slides da palestra, só para vocês ficarem curiosos, mas tem bastante coisa que vai ficar para trás em razão da nossa restrição aqui telepresencial. Mas, por exemplo, cartão de crédito. Cartão de crédito é possível você penhorar o crédito do devedor, o cartão de crédito do devedor, e São Paulo isso tem aplicado muito. A gente vai conseguir jurisprudência de bloqueio de cartão de crédito em São Paulo. Rio de Janeiro um pouquinho tímido ainda, mas já tem, tá bem? A questão do cartão de crédito, você não vai transferir o que tem na conta do banco do credor para você. Você vai pedir o bloqueio dos créditos daquele cartão de crédito do devedor. O banco vai bloquear os créditos, o fornecimento de crédito, limites, por exemplo. Você não vai transferir, tá bem? O que tiver no cartão de crédito dele. Você vai cortar as pernas do devedor para ele poder aparecer no seu processo e te pagar. Hoje em dia, quem consegue viver sem cartão de crédito? Eu consigo, mas tem gente que não consegue. Seja, né? Ele estaria devendo e com crédito lá no cartão. Então, você bloqueia aquele crédito para ele poder pagar a dívida e, consequentemente, voltar o crédito. A ideia seria essa.
Até porque, muitas das vezes, o nome dele, se ele já tem o crédito no banco, o bloqueio, a inclusão no nome dele na SPC em Serasa, muitas vezes não faz efeito. O banco já tem concedido o crédito, pronto, e acabou. Ele já tem um cartão de crédito, ele vai trabalhar com ele. Mas se você pede o bloqueio do cartão, claro que você primeiro vai tentar o Infojude, né, o Bacen Jude, para saber se ele tem contas bancárias, isso e aquilo. Mas caso ele esteja zerado, você vai pedir daquele banco oficiar para saber se ele tem crédito ou se tem cartão de crédito, e havendo o bloqueio da atividade daquele cartão, para que ele não use mais, tá bem? Outra coisa, a conta poupança. A conta poupança, muitas das vezes, ela vem com um valor e a conta corrente está zerada. Porque o Bacen, quando você pede, ele rastreia tudo, conta corrente, conta poupança. E não se dê por vencido quando você vê um dinheiro na conta poupança e acha que ela não vai ser penhorada, porque é conta poupança, no entendimento do tribunal, é conta poupança e não vou penhorar. O que você vai pedir para o juiz? Que oficie o banco para que ele forneça as transações daquela conta poupança, porque se você confirmar para o juiz, comprovar para o juiz que aquela conta poupança tem características de conta corrente, tem saques constantes, que não seria habitual de uma conta poupança, mas sim de conta corrente, você consegue descaracterizar a natureza da conta poupança e bloquear aquele dinheiro que está na conta poupança. Tá bem? Uma boa dica aí para o nosso ouvinte, então, de naturalizar, então, a conta... Isso, tá certo, doutora. Tá. E alguém perguntou alguma coisa? O pessoal fica à vontade de perguntar. Não, por enquanto não. Tá bom? Pode seguir. Eu quero falar assuntos importantes. Tá. Tá bem? Tem o processo, quem quiser me depois no particular, eu tenho um número de processo, foi o primeiro processo que teve uma medida de bloqueio de cartão de crédito deferida em São Paulo, e o fundamento do juiz foi o seguinte, que eu achei o máximo, Fabiano. A partir do momento em que a liberdade do devedor de gastar com outras coisas via cartão de crédito se mostre limitada, tal restrição tende a fazer com que ele se lembre que tem uma dívida vencida a pagar. Essa foi a justificativa, né, o fundamento do juiz em São Paulo quando deu o bloqueio do cartão. Ou seja, o bloqueio do cartão vai fazer com que o cara lembre que tem alguma coisa para pagar. Você corta as pernas dele. Como eu falei, você não transfere o valor que está na conta dele para sua conta, você corta as pernas dele, tá bem? Vamos lá. Arresto executivo. Da última vez que eu fiz a palestra, da última semana, deve ter uns 15 dias, muitas pessoas me perguntaram, Fabiano, sobre arresto executivo. As pessoas ficaram na dúvida como aplicar o arresto executivo. O curso que eu fiz, inclusive, tem um modelinho de petição que eu tenho usado, modelinho de 2 petições, porque o arresto executivo, o procedimento ele vai exigir que você use no mínimo, entre no mínimo com 2 ou 3 petições para que ele se efetue na sua integralidade. O arresto executivo é uma pré-penhora, tá bem? Diferente do arresto cautelar. O arresto cautelar, ele é a tutela de urgência de natureza cautelar, naquela ação autônoma, né, que visa prevenir o perecimento da coisa ou impedir que o devedor venha se eximir da obrigação, vai alienando bens, vai vendendo os bens. Esse é o arresto cautelar, tá? Mas o que a gente vai falar agora é do arresto executivo. O arresto cautelar é na fase de conhecimento ou que precede a fase de conhecimento. O arresto executivo é na fase de cumprimento de sentença, no processo de execução, tá bom? Qual é o fundamento do arresto executivo? Fundamento legal. É artigo 830 do CPC. Você já tentou de tudo e não consegue encontrar o devedor no processo. Na verdade, encontrar para que ele venha se manifestar, para que ele venha se defender. Você não consegue formar o trânsito processual, para que ele seja citado. O que você faz? Adota o disciplina do CPC. Você... Por quê, né? Manda ele vai aparecer. Ele vai aparecer. O 830 diz o seguinte: se o oficial de justiça não encontrar bens do executado, arrestar-lhe-á tantos bens quanto bastem para garantir a execução. Aí a dúvida do pessoal é, Aline, se o oficial de justiça não encontra o executado para citá-lo,
como ele vai arrestar tantos bens que bastem para execução? Porque eu primeiro preciso citar, para depois eu abrir mão das medidas restritivas. Eu falei, sim, o oficial de justiça, você pede para que ele vá ao local de endereço que você já pesquisou no Renajude, no Bacenjude, no Infoseg, tá? No endereço que você tem na Receita Federal, que os juízes eles consideram muito as informações prestadas na Receita Federal como um endereço válido. Você vai pegar aquele endereço que você encontrou na Receita Federal do seu devedor e vai pedir para o oficial de justiça ir lá citar o seu devedor. O oficial de justiça ele vai voltar com um mandado negativo e vai dizer, não encontrei o devedor, esse endereço. Tá? Você vai pedir para o juiz o seguinte, olha, esse endereço é o endereço constante da Receita Federal, eu já tentei em todos os outros endereços, esse é o endereço que, vamos dizer assim, que tem a coisa mais oficial e é a última informação prestada pelo devedor à Receita Federal. Faz o seguinte, pede para o oficial de justiça voltar no local, ele vai voltar nova... Ó, tá ouvindo? De novo, interferência canina. Não tem problema. Fabiano, não. você porque eu tô na aba do slide e eu não consigo te ver. Tá? Ah, não, mas eu tô aqui. E não consigo te ver. Aí você não, já fica, só para saber que tá me ouvindo. Fica tranquilo, eu tô te vendo. Vambora. Ó, doutora Débora fez uma pergunta ao vivo aqui, ó. Doutora Débora Magalhães, passa o número do processo, por favor. Ela botou aqui. Não tô aqui, não tô. Pronto, melhorou. Fala. Doutora Débora Magalhães está mandando a pergunta passa aqui o número, depois por passar favor. o número do processo. Depois agora que eu vi. Passa o número do quê? Do processo? Do processo do cartão de crédito. O pessoal vai no Instagram, Aline_Narese. A gente baixa um papo lá. Depois passa o número para ela, então. Ela tá mandando aqui, ó. Passa o número do processo. E agora, para mim. O número do processo. Vou passar o número do processo para vocês. Deixa eu ver se eu acho o número do processo, mas é um processo de São Paulo. Foi o primeiro processo, isso foi na época que eu fiz o meu curso, foi o bambambam dos negócios. Aí o pessoal começou a pedir nos demais tribunais, nos demais estados, fundamentado com base nesse processo. O número é 205-7502-67. Ponto 2017, ponto 8, ponto 26, ponto 0000. TJ, tá, gente? De São Paulo. Tá me ouvindo? TJ de São Paulo. Pode repetir, por favor? Ela botou aqui, está bem, tá aguardando aqui, ó. Um número do processo. Gente, eu tenho isso aí é o que está na minha palestra que eu fiz no final do ano passado. O curso já tem jurisprudência mais recente. Mas vamos lá. Esse processo é o número 205-7502-2017.8.26.0000 São Paulo. Tá certo, Fabiano? Certinho, ok. Já está passado aqui. Doutora Débora, sua pergunta já foi respondida ao vivo. Vamos lá, doutora Aline, então. Vamos lá. Então, a regra executiva, você vai pedir para o oficial de justiça citar o executado no endereço que você forneceu, certo? Aí vai voltar o mandado negativo. Você vai informar para o juiz, olha, esse é o endereço que ele prestou na Receita Federal, o último endereço que consta, o que for, onde você conseguiu aquele endereço, você vai dizer a fundamentação, a fonte daquele endereço, e vai dizer o seguinte, pelo menos o parágrafo 1º do 830 diz assim, nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça vai procurar o executado 2 vezes em dias distintos. Não vai haver arresto de primeira, vai haver a tentativa de citação. Quando o mandado voltar negativo, você vai pedir para o juiz aplicar o 830, indicar bens à penhora, quais bens que você não sabe, indica a conta bancária, pede para que seja efetuado o Bacenjude, você indica penhora de contas bancárias, daí o oficial de justiça ele vai voltar no endereço
do executado por 2 dias distintos e vai voltar com o mandado novamente negativo. Aí, você pede o seguinte para o juiz: efetue a penhora online, da forma como eu pedi, e cite o executado por edital. É esse procedimento do 830, tá? O 830 precisa que você peticione com o endereço que já consta no processo, precisa que o mandado volte negativo, precisa que você peça a aplicação do 830 indicando contas bancárias pedindo o Bacen-Júdi, o juiz vai realizar o Bacen-Júdi, o oficial de justiça vai voltar naquele endereço, vai confirmar que o cara não está lá, ele tem que voltar por 2 dias distintos, vai confirmar que o cara não está lá, vai voltar com o mandado negativo e você vai dizer, olha, vamos encerrar o 830, que seja feita a citação por edital. É um procedimento, como eu falei, eu consigo aplicar com 2, 3 petições, tá? Vocês entenderam? Não tem uma pergunta aqui. Vê aí para mim, porque para mim não está surgindo. Não tem nenhuma pergunta aqui, não. Ó, segurança tem um comentário canina. Aqui do Dr. Ronaldo Linhares, segurança canina. Essa canina, essa daqui, doutor Ronaldo, essa daqui. Já mandei subir, já subiu, já. Então subiu. Então vamos lá, vamos seguir. Vamos lá. O 830, ele é uma arma que tenta se esconder. Travou, não? Não. Não, aqui não travou, não. Pra mim, tá. Não travou, não. Tá. Não travou, não. Pode. Então, o 830, ele é uma arma contra o executado que tenta se esconder. Você vai usar o endereço que ele forneceu na Receita Federal para pedir para o oficial de justiça ir lá. O oficial de justiça, ele tem que arrestar algum bem, ele vai voltar sem arrestar, porque não encontrou o executado. Você vai indicar o bem que você quer arrestar, qual é os bens em valores que constam em conta bancária, a pedir para o juiz arrestar os bens que constam na conta bancária, não vai penhorar. Se eu falei penhora, em algum momento vocês me perdoem. O oficial de justiça vai voltar com mandado negativo, você vai pedir a aplicação do 830 com o arresto das contas bancárias do devedor. Depois que o juiz efetuar o arresto das contas bancárias do devedor, você pede para o oficial de justiça voltar por 2 dias distintos. Ele vai voltar novamente com mandado negativo. Aí você peticiona pedindo para o juiz realizar a citação por edital. Esse é o procedimento do 830. Lembrando que quando você indica as contas bancárias, você pede arresto. O arresto não transfere a propriedade. O arresto só vai segurar aquele bem específico que você indicou, tá bem? Você só vai conseguir algum valor para a sua conta, transferir alguma coisa, transferir a propriedade do valor, depois da citação por edital válida, tá? Ele vai aparecer? Ele vai aparecer, sabe por quê? Porque ele vai levar um susto quando tem a conta bancária dele bloqueada. Porque ele não sabe que a conta bancária dele vai ser bloqueada. Porque ele está vigiando o tempo inteiro aquele processo para dizer, olha, o juiz determinou o bloqueio de conta, tira tudo da conta. Entendeu? Não vai ter, ele vai levar um susto. Bloqueou a conta, ele aparece. Vão ser citados, mas ele vai levar um susto, porque você usou o 830 do CPC, ele vai ser citado por edital. Tá bem? Então, por que é importante que vocês persigam primeiro as medidas típicas do CPC? Para que vocês validem as medidas atípicas. Porque se você pede Bacen, Renajude, Infosec, Receita Federal, principalmente Receita Federal, as informações que a Receita Federal tem são prestadas pelo próprio devedor. Então, se aquele endereço que consta da Receita Federal é o devedor que informou, o juiz vai aceitar que se abra o procedimento do 830, porque ele vai considerar como verdadeira aquela informação prestada pelo devedor, entendeu? E vai fazer o 830
no final vai chegar na citação por edital, que aí ele vai considerar que o devedor está se esquivando de receber aquela citação. Agora, se o oficial ele for em 2 dias seguidos, né, distintos depois do arresto, e encontrar o devedor, você não consegue fechar o 830. O oficial de justiça vai voltar com o mandado. Minha filha caiu ou bateu a cabeça? Tem gente para ver lá? Eu vi um tubo na parede. Falei, ih, bateu a cabeça, eu caí. Meu pai. Estamos em casa, né? Não, não tem jeito. Uma live, doutora Valia Bonfim, o cachorro dela. Uau, no fundo, a live inteira. Então, se o oficial de justiça ele voltar com mandado positivo, conseguir encontrar o devedor, você não consegue encerrar o 830, tá? Vai ser aberto o prazo, se for o caso dele impugnar ou fazer algum tipo de manifestação em razão da defesa feita dentro do cumprimento de sentença ou no processo de execução, tá? Você não consegue finalizar com a citação predital, mas o arresto ele já vai ter sido feito, tá? Vamos lá. Ok. Então, você coça o devedor para ele aparecer. Eu duvido muito que não apareça. O cara pode não ter dinheiro nenhum na conta bancária, mas se ele não consegue movimentar a conta porque ela está arrestada, ele já se incomoda. Tá bom? Vamos lá. Aplicação do 830 no juizado. A dúvida é possível, porque vai desaguar na citação por edital. A citação por edital no juizado não é possível. Então... Tem vedação, né? Mas o FONAGE, ele já emitiu um enunciado 37, dizendo que a interpretação do artigo 53 da lei do juizado não se aplica ao processo de execução, mas é autorizado o arresto executivo, é autorizado, na verdade, a citação editalícia por meio do arresto executivo, ou seja, é possivelmente a aplicação é possível a aplicação do edital dentro do juizado. Enunciado tá aí uma novidade, 37 do FONAGE. Enunciado tá 37 bem? do FONAGE. Opa, já está anotado aqui. Fabiana? Certíssimo. 3, 4, 5 vezes, né, Fabiana? Já anotou? Já anotou a estratégia? Eu anoto sempre. Oh, meu pai, Fabiana é demais. Vamos lá. Vamos lá. Certidão de execução ou do cumprimento de sentença, você pode levar a protesto. Isso já está muito comum, né? Porque eu dei início lá no ano passado, o pessoal estava começando a levar a certidão de execução ou do cumprimento de sentença a protesto. Quando você entra com uma ação... Tem custo? E ela chega na... Não, custo para protestar, tem? Não, então... Tem custo para protestar? Então... E aí tem a diferença aqui, né? E tem custo para protestar, sim. Tá? Tem custo, mas se você tiver gratuidade de justiça, não. Tá bom? Essa era justamente a importância dessa pergunta. Eu já consegui, mas o valor é ínfimo, acho que é 20 e poucos reais, Fabiana, se eu não me engano, para você ler. Mas é assim, não é a sentença. A gente pode levar uma sentença a protesto, mas quando você entra com uma ação de execução, ou quando você abre a fase de cumprimento de sentença, você pega aquela decisão que deu início à fase de cumprimento de sentença, ou a decisão que iniciou o processo de execução, e levar a protesto. Tá? Não é só a sentença. A certidão que você vai pedir é da execução, da admissão da execução ou da admissão do cumprimento de sentença, tá bom? Artigo 517 do CPC, tá bom? E o 828 do CPC. O 827 fala da sentença, da decisão transitada em julgado, e o 828 fala da certidão da admissão da execução ou do início da fase de cumprimento de sentença, tá bom? 517 e 828 do CPC. Então, é importante, caso você não tenha
protestado o título executivo, lá atrás, porque já passou o prazo, uma série de coisas, você pode levar protesto, pedir certidão, levar protesto à certidão que admitiu a execução ou a certidão que admitiu o início da fase de cumprimento de sentença, tá ok? Agora vamos lá. Voltei. Bacen-Jude, penhora permanente. É aquilo que a gente tinha conversado da última vez, Fabiano. A penhora permanente no TRT ela tem sido bem praticada, bastante praticada. No TJ, eu não sei por que ainda. Esse ano eu fiquei de descobrir, de correr atrás das respostas, mas esse ano não deu. É um ano que ficou para trás, está ficando para trás. Mas o artigo 13, parágrafo 4º do regulamento interno do Bacen-Jude instituiu a penhora permanente. Quando você pede o Bacen-Jude, normalmente, antes de 2018, os juízes faziam a penhora por ato. Você pedia a penhora naquele valor e o juiz entrava naquele dia específico, no Bacen, entrava na conta bancária do devedor naquele dia específico. Se lá naquele dia específico não tinha nada, azaro seu, você ficava vendo navios. Pronto, acabou. Em razão dessa falha ou ineficácia do Bacen, antigamente tinha até um despacho assim, aguarde 5 dias para que seja efetuado o Bacen. Você alertava o devedor dentro do processo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o regulamento interno do Bacen-Jude diz o seguinte: a instituição financeira deverá manter a pesquisa de ativos durante o dia inteiro, tá? Ou até o horário limite da emissão do TED, que acho que é 10 horas, tá? Ou até a satisfação integral do crédito. Ou seja, a penhora permanente possibilita que a instituição financeira fique buscando ativos naquela conta o dia inteiro, o outro dia inteiro também, o outro, até a satisfação do crédito. Por que o TJ não faz isso e o TRT faz? Não sei. Não sei. Eu sei que eu já tive respostas muito positivas no TRT. É questão de sistema, é questão de TI. É o que eu sempre falo na palestra. Se está aqui dentro do regulamento, se o Bacen-Jude está dizendo que é possível, se você recebe uma resposta negativa de um juiz que ele não pode efetuar a penhora permanente, você recorre. Porque é o próprio Bacen-Jude, dentro desse regulamento interno, dizendo que é possível. Né? Então, a gente tem que levar isso para a OAB, a gente tem que levar isso para os tribunais para que seja efetuado. Você vai ficar uma formiguinha clicando ali o tempo inteiro? É claro que isso é questão de logaritmo, de TI, é perfeitamente possível, tá bem, gente? E diante dessa fala, não tem como a gente já, nesse momento, já dizer aqui aos nossos ouvintes que vamos já oficiar aqui, no caso aqui a competência da seccional, né, para poder ver junto ao tribunal o porquê dessa penhora permanente não está sendo realmente cumprida lá no TJ, uma vez que no TRT está conseguindo. No TRF, como tem essa informação em relação a isso? Não, não você em relação ao TRF. Não, né? Tá bom. Tá? Então vamos tomar providência aqui em relação ao TRF. E como eu falei, é o próprio Bacen, TJ, é o próprio Bacen que está dizendo para a gente que é possível. É uma questão do sistema mesmo do tribunal, quando for autorizar, quando o juiz autorizar a busca, aquela busca fica em aberto, né? Isso é questão de TI mesmo, né? Tecnologia de informação. Outra dica, crédito em processo, você como advogado vigente, vai pesquisar antes de entrar com alguma ação, se ele tem processo, se o devedor tem processo em nome dele, pode pedir penhora no rosto dos autos ou pedir, se encontrar uma ação que ele é credor, pedir penhora daquele crédito e, dependendo da natureza do seu crédito, tem prioridades aos demais créditos. Tem aí, na verdade, a briga, né, entre os créditos. E vamos supor, se eu estou executando aqui honorários médicos, honorários de odontologia, honorários periciais, esses créditos têm natureza alimentar. Se você encontra um processo do devedor, que ele é credor, você vai analisar a natureza daquele crédito dele e, sendo seu prioritário, você vai pedir a reserva de crédito,
Você vai pedir, inclusive, talvez, ao final do processo, para que se conclua a penhora daquele crédito com a transferência para a sua propriedade, né? Se aquele crédito não for concorrente, se você tiver prioridade no crédito, tá bem? Vamos ver. Ótimo. Penhora de salário, já é comum, já é um consenso do TJ já, né? Já é um consenso, já é unânime no TJ que o salário ele é impenhorável, mas a penhorabilidade do salário ela não é absoluta, na verdade já é unânime no STJ. A penhorabilidade do salário, a impenhorabilidade do salário, ela atinge 70%. 30% não é impenhorável, não é impenhorável. Então, você tem aí limite de 30% para conseguir penhorar o salário da pessoa. Tem juízes que não aceitam penhorar 30% do salário, mas você vai pingando até furar, né? Você pede 10%, depois você pede mais 10%, depois você pede mais 10% até completar os 30% da penhora do salário da pessoa. Você não vai conseguir penhorar 100%, mas o salário não é totalmente impenhorável, tá bem? Nesse momento de Covid, consegue penhorar aí o benefício assistencial? Benefício assistencial, não. Inclusive, já tem aí uma... Porque não é um salário, né? Não é salário. Não é o salário, mas ele tem natureza de auxílio. Então, o TJ, ele, se eu não me engano, ele já emitiu um ato, Fabiano, dizendo o seguinte: o juiz que já determinou em algum momento no processo penhora e bloqueio do auxílio emergencial deve efetuar o desbloqueio, né? E se ele receber um requerimento de alguém para bloquear, ele deve indeferir. Então, o próprio tribunal emitiu um ato. Não sei se ele está invadindo competências e tal, mas ele já determinou que não sejam bloqueados os valores referentes ao auxílio emergencial, tá? Agora, isso numa ação de cobrança, numa fase de cobrança de sentença ordinária. A briga toda é o crédito alimentar, né? O crédito, na verdade, da ação de alimentos. Pode ou não bloquear o auxílio emergencial. Em algumas decisões, eu já vi que sim, tá bem? Que é possível que se bloqueie o auxílio emergencial para sanar débitos de ação de alimento. Inclusive, eu já vi acordos de pessoas fixando percentual sobre o auxílio emergencial naquele período de 3 meses que a pessoa está recebendo auxílio emergencial e foi homologado pelo juiz. Tá? Olha que coisa, hein? Olha, chegou uma pergunta ao vivo aqui da doutora Carolina Siqueira. Carol é ótima, né? Ela botou aqui, ó, no TJ, antes de desconsiderar a personalidade jurídica, o juiz exige muita penhora portas adentro. Como efetivar isso em tempo de pandemia? Os oficiais de justiça não estão trabalhando normalmente. E onde o estabelecimento comerciais encontros fechados? E agora? O que a doutora sugere nesse caso? Portas adentro, você não consegue ser efetivada. Mas, assim, realizar a penhora portas adentro não é requisito para a desconsideração da personalidade jurídica. Requisito para a desconsideração da personalidade jurídica é fraude e abuso do direito, tá? Então, o juiz que te exigir que você passe por diversas penhoras portas adentro para ele desconsiderar a personalidade jurídica, ele tá indo contra o próprio entendimento da lei, né, a jurisprudência do tribunal, porque os requisitos para que se desconsidere a personalidade jurídica é abuso de direito, confusão patrimonial, né, esses são os requisitos para você desconsiderar a personalidade jurídica. Eu acredito que se você demonstrar que você passou pela via ordinária, mesmo que se você pule a penhora portas adentro e entre na via extraordinária, eu vou dizer assim, nas medidas atípicas, né? Usou as medidas típicas e usou outras medidas atípicas, eu acho que se o juiz considerar que o requisito é penhora portas adentro, ele pode considerar que o requisito seja, sei lá, penhora de conta virtual. Seria o mesmo entendimento. Entendi. Então, você não vai usar o penhora portas adentro. Você vai pedir uma penhora de conta virtual. Eu entendo que o requisito de desconsideração da personalidade jurídica são outros. Então, você usa o caminho ordinário, o caminho das medidas típicas.
entra nas medidas atípicas e não pede penhora portas adentro. Você usa outras medidas atípicas, porque penhora portas adentro é medida atípica. Ela não é medida típica, mas é uma medida atípica usada não no CPC anterior, usada por meio de jurisprudência, que aí fez surgir o 139.4 do CPC. Não só a penhora portas adentro, mas como outras medidas que os advogados já tomavam dentro do CPC de 73, que fez aí surgir essa amplitude do artigo 139, possibilitando o advogado abrir mão de várias medidas atípicas. Mas eu acho que o requisito da desconsideração da personalidade jurídica não seria exigir a penhora portas adentro. Tenta uma penhora de conta virtual, Mercado Pago, PayPal, sabe? Essas contas muito usadas, ainda vou chegar lá. Se o juiz ele acha que se você não deve... não tem como efetivar a penhora portas adentro, não tem problema. Vamos tentar aí penhora de contas virtuais. Também é medida típica, né? Então está respondido aqui pela doutora Carol Siqueira. Vamos lá, então. Vamos lá. Carol, manda a pergunta aí, vamos debater, viu? Passei pela penhora porta de... tá. O CIREI, ele é um sistema de registro eletrônico de imóveis. A partir de 2015, o CNJ determinou que os cartórios de RGI, eles virtualizem os registros. Então, o site registradores.org.br, se você entrar no site registradores.org.br, você vai saber quais são os cartórios de registro de imóveis que já têm seus documentos digitalizados, virtualizados. E você pode pedir para que o juiz oficie ao sistema de registro eletrônico de imóveis para saber se o seu devedor tem algum bem imóvel. E se ele tiver algum bem aquele imóvel, e se o cartório de RGI já virtualizou aquela documentação, você vai conseguir achar. Você não vai precisar pedir ofício ao cartório do segundo ofício aqui de Macaé, do terceiro ofício, o que for. Você pede ofício ao SREI, S-R-E-I. Agora eu vou verificar aqui, nessa lista que o TRT deu, se o SREI está aqui. Sim, muito importante isso. Enquanto a doutora está verificando aí, deixa eu mandar aqui uma boa noite aqui ao Denis Madureira, está mandando aqui uma boa live para a gente, e também aqui o doutor Celso Cordeiro. Uma boa noite para vocês também, doutores. Boa noite. Então, estamos em quantas pessoas? 22. Que bom, né? Que bom. O SREI, ele não está... o TRT não tem convênio com o SREI. Naquela lista que o TRT passou, disponibilizou no site, o SREI não está. Então, vai ser feito através de ofício eletrônico, tá? O SREI seria ofício eletrônico. Ou seja, você vai pedir ofício ao Sistema de Registro Eletrônicos de Imóveis. Gente, acredito que os cartórios de RGI aqui de Macaé, tendo em vista o tempo que esse provimento 47 de 2015 já tem 5 anos, eu acredito que os cartórios de RGI aqui de Macaé já virtualizaram os seus documentos, né, dos imóveis. E eu acredito que o juiz ele consegue oficiar o SREI para que informe se seu devedor tem algum imóvel. O bom disso aí é que você consegue encontrar imóvel do devedor no Brasil inteiro, porque o provimento é do CNJ e vale para todos os tribunais e todos os cartórios extraoficiais, né? Você, aqui para Macaé, você manda ofício aqui para Macaé e você consegue saber onde o seu devedor tem. Mas se ele estiver em outro lugar? Você não vai pedir ofício para aquele cartório, até porque você não sabe aonde ele tem. Mas se ele tiver, você vai oficiar. Na verdade, se você não sabendo, você vai oficiar ao SREI para que ele informe se seu devedor tem algum imóvel em qualquer canto do Brasil, desde que o cartório já tenha adotado a virtualização dos documentos de RGI. Tá bem? Certo, Fabiano? Ótimo, muito boa dica. A doutora Carol Siqueira está dizendo aqui que o caso aconteceu no JEC de Rio das Ostras. Mas que... Mas, enfim, vamos seguir. É engraçado que para poder desconsiderar a personalidade jurídica, os requisitos eles já estão bastante... já é unânime, já estão bastante fixados aí. Mas, enfim... Aplicados pela jurisprudência. Carol, eu acho que você deve
dar alternativas de medidas atípicas, tendo em vista que era portas adentro também é uma medida atípica. Você dá uma outra medida atípica para ele, diz, ó, eu não consigo ter era portas adentro, mas eu consigo usar essa medida atípica, tendo em vista o decreto 6 presidencial que decretou isolamento e quarentena, né? Se ele está exigindo que você informe, indique bens ou abra mão aí de medidas atípicas, você dá uma medida atípica alternativa, uma outra medida atípica alternativa, tá? Já dormiu, meu amor? Que bom. A Agatha já dormiu. Tá cedo. Ela bateu a cabeça? Aonde? No mínimo estava orando, né? Estava rezando e aí bateu a cabeça. Vou continuar aqui. Nossa, minha filha é muito calminha. Vamos lá. Com certeza. Então, descobrir laranjas em bens imóveis. Como é que isso não acontece não, doutora. Descobrir laranja. E laranja é difícil, né? Agora, descobrir laranja... Que isso? A gente nunca quer dar um jeitinho pra nada. A gente então, sempre tá na linha. Assim, achar laranja em bens móveis e imóveis. Né? Bens móveis, tem como. Vamos lá, vamos passar por 3 procedimentos. Tentar descobrir laranja em bens móveis, tentar descobrir laranja em bens móveis, tentar descobrir laranja em conta bancária. Eu vou dar dicas, mas essas dicas elas fazem parte de um todo para que você abra talvez um processo de fraude e execução, tá? Por si só, essa dica ela não vai constituir prova de fraude, prova de que o devedor está realmente usando laranja, mas você vai somar as outras provas para aí criar entrar com uma ação de fraude e execução. Então, vamos lá. Descobrir laranjas e bens imóveis. O devedor está tentando frustrar a execução escondendo bens imóveis. Aí você vai lá, pede lá o SREI, tentar encontrar bens no RGI, no Brasil inteiro ele não tem. Claro, ele não vai colocar nada no nome dele. Ele está devendo, deve estar mais sujo que pó de galinheiro, e não vai encontrar nada no nome dele, vai usar laranja, certo? O que você vai pedir? Você vai pedir a ofício ao cartório de notas. Esquece cartório de RGI um pouco, sabe pedir a cartório de notas, porque normalmente esse pessoal faz escritura pública de compra e venda, né? Escritura, algum contrato particular de compra e venda também registra, mas não transfere a propriedade. Então, você vai pedir ofício ao cartório de notas, para que o cartório de notas informe se há alguma escritura pública de compra e venda ou se há alguma procuração passada para o seu devedor, se ele é procurador, né, outorgante ou outorgado, em algum bem imóvel. Ele tem direitos ali para administrar, né? Então, eu acredito que a gente tem que sair do RGI e começar a procurar mais no cartório de notas. Inclusive, para você achar, você tenta Renajude. Renajude, o cara não tem nada no nome dele, não tem carro, nem moto nenhum no nome dele. Porque ele não vai colocar nada no nome dele, porque ele tem taxa de execução. Ele compra... Ele faz a tradição, mas não, na verdade, não transfere o documento. Então, você nunca vai encontrar, porque o Renajude ele vai pesquisar o que está ali oficial no Detran. O que você vai fazer? Você também vai ao cartório de notas para saber se ele fez alguma... Porque quando a gente transfere um bem móvel, passa também pelo cartório de notas. Hoje em dia, atualmente, o cartório de notas quando você vende um carro, você... tem que comunicar ao cartório de notas ou faz essa comunicação automaticamente à venda, né? Mas pode ser que ele não transfira, tá? O Detran não faz a transferência mesmo do nome da pessoa. A pessoa só tem ali a comunicação de venda. Tá? Então, a comunicação de venda ela fica registrada no cartório de notas. Ou você pode pedir ao Detran, o Renajude, quando você pede consulta ao Renajude, ele vai consultar, tem um limite no sistema, ele vai consultar só os bens que estão em nome na propriedade do devedor. Mas se você pedir para que o Renajude informe se tem alguma comunicação de compra e venda, ele é obrigado a informar. O sistema, o convênio técnico tribunal, ele tem essa falha, ele só informa o que está no nome, na propriedade, né? O bem que tem o nome do devedor. Mas erro de sistema, alguma coisa, não sei o que acontece, não informa se tem alguma comunicação de venda. Aí você entra um pouquinho mais, você pede Renajude, mas que o Renajude informe se há
comunicação de venda. Havendo comunicação de venda, e dependendo da situação que está aquela venda, você pede para que seja feita a transferência para o nome do devedor. E aí você consegue penhorar aquele bem. Outra coisa, vamos lá, moto financiada, carro financiado. Está financiado e está lá ainda. O cara já pagou, foi financiado por algum banco, tá o gravame de financiamento lá, e você pede Renajude e tá lá, carro tal, restrição. Carro tal, restrição. Quando vem carro tal, restrição judicial, você sabe que é alguma restrição judicial. Mas muitas vezes você pede Renajude e tá lá, restrição. Só restrição. Aí você fica encucado. Já passei muito por isso no TRT. Que restrição é essa? Né? Eu não me contento só com a informação de restrição e pulo para a próxima medida atípica. Eu peço para o juiz oficiar o DETRAN para que informe que tipo de restrição é aquela. É alienação fiduciária? Então, que o DETRAN informe a origem daquela restrição. Se for alienação fiduciária, você pede para o DETRAN informar qual é o banco que fez aquela alienação. O contrato daquele banco. E aí você descobrindo, porque o DETRAN tem essa informação. O DETRAN é obrigado a saber qual é a instituição financeira que está fazendo aquela alienação fiduciária. O DETRAN informa assim, olha, a restrição não é judicial, mas é de alienação fiduciária, está aqui o gravame de alienação fiduciária, o banco é X, o banco, a financeira é financeira tal. Aí você vai pedir para o juiz, é claro, agora você esquece, o DETRAN pede para o juiz oficial a financeira para saber em que pé anda aquele contrato de financiamento. Porque pode ser de pagar já, né? Ele já parou de pagar, é obrigação do comprador, que é seu devedor, fazer a solicitação de baixa no gravame. E ele está muito bem com aquele gravame ali, sabe que ninguém pode encostar a mão naquele bem enquanto tiver com aquela restrição, né? E ele não vai transferir, ele prefere pagar a multa do que transferir para o nome dele. Aí você já conseguiu descobrir que tipo de restrição é aquela, você já conseguiu descobrir a instituição financeira, você vai oficiar a instituição financeira para você saber em que pé anda aquele contrato, né? Inclusive, dependendo do juiz, o juiz, inclusive, determina que a instituição financeira junte o contrato. Não informe somente através de resumo. Informe a situação, contrato de financiamento quitado. E você, com essa informação, você pede para transferir, aí vai depender do juiz também. Pede para transferir para o nome do devedor, você pede o arresto, e depois que transferir para o nome do devedor, você pede a penhora daquele bem. Tá? Eu não me satisfaço com a informação de restrição. Quando vem, Fabiano, restrição judicial, eu dou uma olhadinha para querer saber que de restrição judicial é essa, peço ofício para o Renajude, não, peço para que o juiz informe que tipo de restrição judicial é essa, se meu crédito foi crédito alimentar e a restrição judicial foi em razão de um outro tipo, eu peço prioridade do meu crédito, e se não tiver, e se a restrição não for judicial, for outro tipo de restrição, eu peço ofício ao Renajude para que informe que tipo de restrição, quem é a financeira, oficina financeira, para saber em que pé anda esse contrato, porque esse contrato pode estar muito bem quitado, e a gente comendo mosca aí, pede para poder arrestar. Achando que tem ainda a restrição, é verdade. Ótima dica mesmo. Tá? Vamos lá. Então, aqui a gente tentou descobrir os laranjas, lá no relatório de notas. Bens imóveis. Eu já acabei entrando nos bens móveis, e agora tentar descobrir laranja nas contas bancárias. Então, o CCS é o Cadastro de Clientes do Banco Central. O Bacenjude, ele tem uma limitação. Quando o juiz ele pede que o Bacenjude informe contas bancárias, o Bacenjude vai informar as contas bancárias, vai informar ali as ações, as ações que o devedor tiver em nome dele. Mas é só isso que o Bacenjude informa, né? Para a gente descobrir se aquele devedor, ele tem alguma procuração em nome dele para administrar outra conta bancária,
a gente precisa oficiar o CCS, que é o Cadastro de Cliente do Banco Central. Vai que ele não tem conta no nome dele, mas pediu para alguém abrir uma conta, colocou a conta no nome desse, mas ele tem procuração para administrar essa conta. Então, ele está usando laranja, né, em conta bancária. Aí você pede ofício ao CCS, porque o cadastro tem um cadastro completo de todas as contas bancárias e de todas as transações feitas em nome do cliente do banco, de todos os bancos que estiverem dentro do Bacen, estiverem fiscalizados pelo Banco Central. Então, se há uma procuração para administrar conta bancária, ela tem que passar pelo Bacen Jude, porque o devedor só vai ter direito de administrar conta bancária de terceiros, se aquela procuração ela passar pelo Bacen Jude. E como é que você descobre? CCS. Gente, CCS está naquela lista que eu falei de convênios e pesquisas do TRT. CCS está aqui, ó. Qual é a finalidade do CCS pelo TRT? Obter visão documental de atuação de sócios ocultos, grupos econômicos, holdings familiares, terceiros que apresentam embargos e execução, procuradores de contas correntes. Então, o CCS, quando você consulta o CCS, você tem todos esses objetivos, você pode descobrir isso tudo no CCS. E como eu falei, inclusive, saber se a pessoa tem procuração para administrar contas de terceiros. Aí você vai pegar essa prova, juntar com outras provas e demonstrar para o juiz que ele está se esquivando de cumprir as obrigações dele, abrindo conta em nome de terceiros, administrando só para poder ele não ter conta nenhuma no nome dele. Tá? Vamos lá. Foi o CCS. Vamos lá. Já falei, acabei de falar do contrato de alienação fiduciária. Criptomoeda é o Bitcoin. O Bitcoin ele vai ser uma moeda daqui a pouco. Vai ser... Há um tempo atrás, a gente não acreditava que o cheque ia sumir. O cheque sumiu. Há um tempo atrás, a gente... Eu tenho até um cheque guardado até hoje. Sumiu, ninguém usa mais. Eu ainda uso cheque ainda. Ainda usa cheque, Fabiano? Mas realmente... Deve dar pedra, Fabiano. Fala. Realmente, caiu meu áudio aqui. Mas realmente está em desuso. Em desuso, Fabiano. Mas quem tem, demonstra que tem bom crédito do banco. Parabéns. Aquela conta universitária ainda. Lá de trás, quando você era da aquela conta. Mas tem um histórico bom, eles vão conceder crédito, meu amor. Tô brincando, vamos lá. O crédito, o cheque está caindo em desuso. Eu acredito que uma hora vai sumir mesmo, que os bancos nem vão expedir mais, mas vamos lá. O que caiu mais? E o dinheiro? O dinheiro está começando a cair em desuso, porque o dinheiro agora é virtual, o cartão de crédito e débito. Tudo você usa o cartão de crédito e débito. Eu acredito também que a nota, ela está caindo em desuso. Isso é uma visão minha. E o Bitcoin? O Bitcoin vai substituir o quê? É uma moeda virtual. E tem empresas que têm pagamentos de parte do salário com bitcoins. Bitcoin é uma criptomoeda, né? Uma moeda virtual, digamos assim, que não tem uma corretora, uma bolsa de valores. Tudo que passa pelo Bacen tem o Banco Central que administra. E tem as bolsas de valores que compram e vendem. Quem compra e vende a criptomoeda? Tem empresas específicas que compram e vendem criptomoeda. No meu curso, na minha palestra, inclusive, tem uma lista dessas empresas, mas não é fácil, não é difícil de achar. Eu consegui achar me foi fornecido numa palestra a lista dessas empresas. Essas empresas, elas compram e vendem moeda. O que você vai pedir? Se você souber que aquele devedor trabalha com criptomoeda, você pede as principais empresas que compram e vendem criptomoeda para saber se o seu devedor é cliente dela.
Na resposta, você pede para penhorar aquela criptomoeda. As empresas que compram e vendem criptomoeda vão precisar vender daquela criptomoeda e transferir para sua conta o valor da venda. Eu acredito que isso talvez agora não seja muito efetivo, mas logo, logo isso vai ser uma realidade, tá? Vamos lá. Mas em relação à criptomoeda, a colega falou que quem que regulamenta, no caso, não entendi, não é a bolsa, né? Não. Os bancos ordinários, né? Quem fiscaliza, né? Quem é o órgão regulamentador é o Banco Central, o órgão fiscalizador. Agora, quem compra e vende criptomoeda são algumas empresas específicas, porque não tem um banco central de criptomoeda, não tem bolsa de valores de criptomoeda. Não sei se talvez seja uma realidade daqui a alguns anos, mas atualmente a criptomoeda ela é vendida e comprada por empresas específicas e não passam pelo Banco Central, não passam pelo crivo do Banco Central. Eu tenho aqui, ó, Foxbit. Fox é uma empresa, Fox, né? Foxbit. Ela é uma empresa, a maior empresa de compra e venda de criptomoeda no mundo, tá? A Foxbit. Tem deixa eu ver, tem a Bitcoin, a Foxbit, ela concorre muito com a Bitcoin, é uma empresa chamada Bitcoin. Foxbit, Bitcoin, Flow BTC, Flow, né? FLOW, BTC também é uma empresa que compra e vende criptomoeda. Tem várias outras, eu tenho uma lista, eu passo para vocês depois essa lista. Quem me pedir, eu passo essa lista. A Vivo, por exemplo, ela já paga parte dos acionistas, parte do grande escalão aí com criptomoeda. E eu acredito que devem ainda pagar parte dos salários, não digo o salário inteiro, de alguns funcionários com criptomoeda. Tá? A Vivo, eu sei que trabalha muito com criptomoeda. Vamos lá. Penhora de dinheiro, crédito devedor. Venda parcelada. É o que eu falo, né? A gente tem o Visa, American Express, Mastercard, tem as maquininhas de PayPal, tem as contas virtuais, tem o Mercado Pago. Quando a gente tira a visão das contas bancárias ordinárias, Banco Santander, Bradesco, blá, 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 e passa a olhar para as contas virtuais, a gente tem um pouco mais de êxito, porque é muito fácil você conseguir abrir uma conta virtual, porque ela não passa pelo crivo do Bacen-Jude, né? E também é muito difícil você detectar uma conta virtual, exatamente porque ela não passa pelo crivo do Bacen-Jude. Você não vai encontrar uma conta do Mercado Pago se você pedir ofício ao Bacen, né? Você vai naquela tentativa e erro, você vai pedir ofício para a maquininha, para o PayPal, eu esqueci, para a American Express também. Você pede ofício para essas empresas de conta virtual e também as empresas de maquininha. Por quê? Hoje em dia, as pessoas não estão usando mais a maquininha de banco. Eles estão usando a maquininha dessas contas virtuais. O teu devedor, ele tem uma loja, vamos dizer assim, ou vende roupas em casa, ou não sei, ele usa aquela maquininha. Aquela maquininha é uma maquininha que o dinheiro cai direto na conta virtual. Você pode penhorar aquela conta virtual pedindo ofício, vamos supor para o Mercado Pago, mas a facilidade de você tirar aquele dinheiro, né, de sacar aquele dinheiro é muito fácil, é muito rápido, e muitas vezes você pede para oficiar essas contas virtuais e você não encontra nada na conta virtual. Você pede para a pessoa, para o juiz, penhorar as transações da maquininha, né? Vamos lá. Minizinha desses cantores aí, do Luan Santana e do não sei mais quem, a amarelinha, não sei do que. Vamos lá, Fabiano, o nome dessas maquininhas virtuais aí. Tem essa PagSeguro também, né? Porque
essas maquininhas, essas virtuais automaticamente vão ter essas maquininhas. SAMAP, né? Então, se você não acha nada na conta virtual, que é muito difícil, você não achar, sempre acha, você vai penhorar as transações da maquininha. O oficial de justiça vai... essa seria uma penhora na boca do caixa. O oficial de justiça você vai pedir para que o oficial de justiça tire o extrato da transação daquele dia, da maquininha, porque é possível você imprimir o extrato da transação daquele dia, e você pede para o oficial de justiça juntar aquele extrato e o juiz penhorar aquelas transações feitas naquele dia. Inclusive, vai ter a informação de compra a prazo. A compra a prazo dessas contas virtuais é o seguinte, o consumidor paga parcelado, mas se o fornecedor ou o vendedor quiser receber 100% hoje daquela conta que ele ele falou que em tese ele só receberia daqui a 6 meses, ele paga, sei lá, R$30 de taxa e aquele banco virtual vai dar para ele o dinheiro da conta parcelada. Tá? Então, a gente perde muito em não olhar para essas contas virtuais. Você pode pedir penhora de conta parcelada, você pode, de compra parcelada, você pode pedir penhora da maquininha, você pode pedir penhora de conta virtual, tá bem? Fabiana, alguma pergunta aí? Não. Só a doutora tem aqui uma pergunta. Não. A doutora Carol Siqueira disse que ótima dica, vai usar amanhã mesmo. Ela colocou aqui. Bom, enfim. Você não vale, você é amiga. Brincando. Vamos lá. Vale alimentação. A grande discussão o vale alimentação, né, Fabiana? Tentei muito tempo atrás, já tentei várias vezes penhorar vale alimentação e não consegui. Mas em 2019 isso ficou mais latente. As pessoas têm conseguido penhorar mais o vale alimentação, porque pelo menos o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Tribunal de Justiça de São Paulo, do Rio Grande do Sul, que é muito inovador, Rio Grande do Sul, eles entendem, sim, a possibilidade de penhorar vale alimentação, tá? Tem um processo aqui do Distrito Federal, que foi o primeiro processo que autorizou penhora de vale alimentação. Processo número 0072 987-84.2008, olha como ele é antigo, .8.07.0001. No curso já tem jurisprudência bem mais recente sobre penhora de vale alimentação, tá, pessoal? Vale alimentação é possível a gente penhorar. Pessoa jurídica, devedora, matriz e filial, como pesquisar? Você sabe como pesquisar, Fabiano, lá no site da Receita Federal? Eu só tenho o CNPJ da filial. CNPJ, né? A matriz tem como. O número final, né? Você troca só o número final. 1, 2, dependendo da quantidade, dependendo se você quer descobrir da matriz, é 001 normalmente, tá? Você troca só o número final. E outra coisa, pessoal, eu posso dívidas. Vamos lá. O Superior Tribunal de Justiça defendeu o entendimento de que tanto a matriz como o filial não detêm personalidades jurídicas distintas, mas formam uma única pessoa jurídica, de modo que os valores depositados em nome das filiais estão sujeitos à penhora por dívidas da matriz. Tá? Então, se você tem uma ação contra a matriz, você consegue penhorar bens da filial e vice-versa. Tá bem? Não precisa aí pedir desconsideração da personalidade jurídica, porque se você uma não compõe a outra, né? Você não, perdão, desconsideração da personalidade jurídica, não. Você não precisa pedir caracterização de grupo econômico, tá? Porque elas são a mesma pessoa, não há distinção entre uma e outra, tá? Compõem a mesma pessoa. Vamos ver. A penhora na boca do caixa, pesa dentro, Carol. Já. Outra coisa, pessoal, penhora na boca do caixa, penhora portas adentro, o exequente pode, o advogado do exequente pode acompanhar essas diligências e pedir para o exequente ser
o depositário fiel, tá? Os juízes, assim, isso é muito, muito, muito pacífico. Se você pedir para o juiz, no ato de penhora, o seu cliente ficar como depositário fiel, daquela penhora na boca do caixa, da penhora portas adentro, da penhora da maquininha, os juízes deferem, tá? Pelo menos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, isso é muito comum, tá? Agora, vou pular aqui bastante coisa e eu vou chegar para uma das mais críticas, mas já tem outros assuntos mais críticos que é o bloqueio de CNH e passaporte, tá? Bloqueio de CNH e passaporte, como eu falei lá atrás, o artigo 139, inciso 4 do CPC, o limite dele é a Constituição. O limite está dentro da nossa cabeça, porque as medidas atípicas elas vão depender da criatividade do advogado, mas o limite que o juiz tem é a Constituição, e não mais o CPC. A questão do bloqueio da CNH e do bloqueio do passaporte tem uma discussão constitucional muito grande, mas eu vou dar para você o entendimento que eu tenho visto no TJ e no STF. Bloqueio de CNH. Se eu tenho um devedor que é um Uber, que é um taxista, que é uma pessoa que precisa usar a CNH para ter como pagar as dívidas, os juízes não vão bloquear a CNH desse devedor, até porque se bloquear ele não consegue fazer dinheiro para pagar o seu cliente, o seu credor, tá? Seria um meio de trabalho dele, no caso, não tem... Agora, se ele não tem essa restrição, ele não usa a CNH como meio de ter renda, eu não vejo problema nenhum, e esse entendimento do STF não tem problema algum de pedir o bloqueio, na verdade, a suspensão da CNH. Mas, pessoal, o STF tem entendido que essa seria a sua última cartada, mas última mesmo, dentro do processo, porque eles entendem que isso é o excesso do excesso do excesso, né? Como essas medidas são medidas de exceção, você precisa primeiro passar pela via ordinária e por todas as outras medidas atípicas. Eles entendem que suspensão de CNH seria a última alternativa. Da mesma forma... Seria aquela situação do menos gravoso, digamos assim, né? Você passa pelas medidas típicas e atípicas menos gravosas, e essa seria a mais gravosa. Não há um impedimento na legislação de você tomar uma medida gravosa na última ratio, né, como última forma de tentar receber aquele crédito. É claro que toda a execução ou toda a fase de cumprimento de sentença ela vai tramitar de uma forma menos gravosa ao devedor. Mas se você comprova para o juiz que você já passou por todas essas fases e transcorreu de uma forma menos gravosa, e se a forma mais gravosa é uma forma efetiva e útil, o juiz ele vai determinar que isso aconteça, né? Mas dentro desses limites, né? Se a pessoa usa CNH para ter renda, o juiz não vai bloquear. Pode ser cartada, o juiz não vai... O STF já bateu o martelo em relação a isso. Agora, a gente falou da suspensão da CNH, agora o bloqueio do passaporte segue o mesmo entendimento. Como eu... Desculpa, não entendi. Não entendi, doutora. Desculpa, pode repetir? Bom, eu acho que
Deu algum probleminha aqui de última hora. A conexão do doutor Aline, ela... Deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou ter que mandar um outro link aqui. Só um minutinho, gente. A conexão do doutor Aline caiu. Deixa eu ver o que houve aqui. Só um minutinho. Não podemos deixar dessas valiosas dicas da colega Aline. Deixa eu ver aqui. Estou chamando a doutora Aline aqui novamente. Porque a conexão dela me parece que caiu. Bom, gente, a conexão da doutora Aline caiu. Eu enviei aqui para ela aqui o convite novamente. E estou esperando aqui a conexão. Não podemos ficar sem essas valiosas dicas da doutora Aline. Deixa eu só verificar aqui a conexão novamente com a colega doutora Aline. Ao vivo é assim mesmo, tá? Isso aí faz parte. Mas, enfim, eu estou aguardando a resposta dela aqui. Ela já respondeu para mim aqui, já está voltando já. Ela já está voltando. Vamos ver. Ela já está voltando porque o link dela caiu. Ela avisou aqui agora. Deixa eu já conectar aqui novamente. Deixa eu ver. Também a gente já está quase 1h20 de live, né? Não, mas aqui é diferente do Instagram. Aqui não tem isso, não. Instagram, não tem isso, não. O que será que aconteceu? Não, aqui não tem isso, não. Aqui vai direto. Mas, enfim, deixa eu ver o tempo aqui. Tá 1h30, né? Mas, enfim, eu até já falei às pessoas aqui que o link caiu e que nós não poderíamos ficar sem as valiosas dicas. Oi? Será que caiu de novo? Não, né? Deixa eu ver. Doutora Aline. Oi, voltou. Eu acho que é a internet de novo. Já parei. Ele estava falando daquela parte. Mas já estava acabando, já estava finalizando, no último tópico do... Tá falando do passaporte. Tá? Isso. Tá? Tá falando do passaporte. Se o credor, o devedor não usa o passaporte porque renda, o juiz vai deferir. Agora, se como empresa multinacional, como forma de ter renda. Tá? Agora, essa medida, eu entendo que ela não limita o direito de ir e vir, tá? Porque, vamos supor, se eu suspendo a CNH de uma pessoa que não é Uber, vamos dizer, se eu sou devedora, não tenho meu direito de ir e vir limitado, porque eu posso pegar um Uber, eu posso pegar um trem, eu posso pegar uma bicicleta, eu posso pegar um ônibus, tá? Não tem necessidade de só andar de carro. Mas é um devedor que ofere renda com a CNH, é claro que eu não estou limitando o direito de ir e vir dele,
restringindo o direito dele de ter renda, de se sustentar, de ter uma vida digna. É diferente. Essa é sempre minha sustentação. Essas medidas, elas não restringem o direito de ir e vir, tá? Mas dependendo do caso, ela pode sim restringir o direito de se sustentar, de ter uma vida digna. Então, dependendo de que lado você estiver, você vai usar uma ou outra fundamentação. Se você estiver do lado da fundamentação do devedor, você vai dizer, olha, pedido de ter uma vida digna, de me sustentar. Se você está defendendo o credor, bem, é isso. O custo foi? Dependendo do lado que estava a usar a questão da digna digna ou o que for. Agora a internet é meu problema. Então, você vai usar essas interpretações de que dependendo de que lado você estiver, tá? Eu tenho mais coisas, assim, bastante coisa que está prontinho para falar, mas depende muito, assim, de material visual, sabe, Fabiana? É bom a gente fazer essa palestra, esse curso ser com material visual. Uma hora e meia, tô vendo aqui, ó. Enfim, foi bem maior lá pelo Instagram. Aqui não tem tempo, né? E tinha na internet... lá a gente já tinha caído há muito tempo. Já tinha caído. Enfim, aqui não é diferente, né? Então... Estou na cozinha. Mas, enfim, eu tenho certeza que os advogados realmente que aqui estão presentes, né? Virtualmente falando, não sairão, né, dessa nossa live da mesma maneira que chegaram, com as valiosas dicas que a colega passou aí, com a sua experiência aí na execução trabalhista. Não esqueçam de ir lá. Né? Não esqueçam de ir lá no site do TRT. O site do TRT tem a lista dos convênios, desses novos convênios, né, que o TRT fez para poder viabilizar o recebimento dessas ações, e o doutor Fabiano se comprometeu aí em tentar verificar com o tribunal, né, com a seccional e o tribunal, verificar por que a penhora permanente ela não está sendo efetivada, sendo que o próprio Bacen autoriza esse procedimento, que seria importante, né, para a gente. Quantas pessoas estão agora na live? Olha, curiosa. Agora são 23. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Bitcoin, já falou? Como é que seria Bitcoin. Isso. Como assim? Que questão? Porque, assim, como é que eu vou fazer a penhora do Bitcoin, já que é uma moeda virtual? Então, você vai pedir para o juiz oficiar as maiores empresas de compra e venda. Se você desconfia que o seu credor ele é proprietário de bitcoins, é claro que você vai verificar ali a personalidade do seu credor, porque se for uma pessoa que não é nem um pouco antenada nisso, né, não vai ter, você vai perder seu tempo. Obrigada, doutora Débora, disponha, viu? Tô vendo, muito obrigada pela palestra, dividir conhecimento, fica à disposição. Carol, você é demais, Carol. Carol, sempre uma Carol, né? Da última vez foi a Carol Matos que ficou me dando feedback, agora é a Carol Siqueira, né? Elas são demais. Aí você pede o ofício obrigada, doutora Júlia. Você pede ofício para essas empresas que eu... Júlia, presidente da OAB de... Faltou o nome agora aqui. São João do Meriti. Fica à disposição. Falar nisso, Fabiano, dia 24, eu acho que é dia 24 que ficou definido. Deixa eu ver aqui, doutor Genilton. Aquela... Sim, a palestra lá. Sim, aquela. Doutora... Ana Tereza Basílio. Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OAB. A doutora Aline vai fazer uma palestra na Ana Tereza Basílio. Isso. Já foi juiz. E agora ela é presidente da OAB-RJ, vice-presidente da OAB-RJ. Me convidou para fazer uma palestra no dia 24, às 19 horas, pelo Instagram. Puxa, será que vai dar certo pelo Instagram? Pode falar com a doutora Face, nós provamos aqui que é melhor. Nós provamos, né? Muito melhor. E eu provei que não era culpa do meu provedor de internet. Pois tá vendo?
Então, assim, Era muito melhor, é muito melhor aqui. As lives da OAB serão todas pelo Facebook. Acho que vão acontecer essa semana aqui. Vou passar todas pelo Face. Pô, eu vou começar a usar esse stream. Como eu te falei, eu já tinha feito uma palestra para esse StreamYard, mas eu não sabia usar. A doutora Ana Basília, ela me convidou para fazer essa palestra, eu vou dar uma dica para ela. Vai ser o mesmo tema, lá no Instagram dela. O Instagram dela é Ana Tereza Basílio, com um L só, né? E o meu Instagram é Eline_Narese, tá? Fabiana, como eu te falei do Bitcoin, é isso, pede para oficiar a empresa. Tá? A empresa vai informar se o seu devedor é cliente dela, né? Se ele compra bitcoins ali, porque o Bitcoin, você não compra o Bitcoin e você tem ele numa conta virtual. Você é proprietário do Bitcoin dentro de uma conta dessa empresa. Você não consegue transferir seu Bitcoin para o Mercado Pago, ou para o Bradesco, ou para o Santander. Tá? O Bitcoin, ele vai ficar, você vai ter o título da propriedade do Bitcoin dentro de uma conta dessa empresa, tá? E essa empresa, dentro dessa própria empresa, você pode dar autorização para ela comprar e vender seu Bitcoin, ou você mesmo pode comprar e vender seu Bitcoin na empresa, mas naquela conta daquela empresa. Então, você vai ou pedir para o juiz oficiar aquela empresa de compra e venda de bitcoins para saber se o seu devedor está cadastrado como proprietário de bitcoins daquela empresa. Tá? Ela informando que ele é proprietário, ela vai dizer, claro, qual o valor de bitcoins que ele tem e qual é o valor em reais, porque são valores distintos. Tá? Entendi, tá bem entendido. E saindo do Bitcoin agora e indo para bloquear ações. E agora? Ações. Então, ações, o Bacen, ele já consegue rastrear as ações. Quando você pede penhora através do Bacen, normalmente a gente encontra lá, o juiz informa contas bancárias, mas a busca pelo convênio que o tribunal tem com o Bacen é também por ações, ações na bolsa. Se a pessoa tiver, o Bacen nessa pesquisa vai informar que a pessoa tem ações. Tá? E se não informar e você souber que tem, você peça, porque o Bacen, porque as ações, a compra e venda de ações na Bolsa de Valores, ela passa pelo Bacen, pelo crivo do Banco Central. Então, automaticamente, se você pede a busca, ele rastreia. Tá? E se não vier e você sabe que tem, você informa. É interessante essa pergunta, porque quando o cartório junta aquela folha do Bacen, aí vem escrito assim, ações. Mas aí um dia alguém me perguntou, doutor, o que significa essas ações? Aí eu falei, ações são as ações na bolsa. Ele falou, não, eu achei que ações era a quantidade de atos que o cara está fazendo. Então essa pergunta tem as transações, né? Não, ações. É ações mesmo. Aí se o ações da bolsa mesmo, da bolsa de valores. Aí você tem como descobrir ações de qual empresa, quanto elas estão valendo, através do próprio Bacen. Tá? Você não vai precisar oficiar mais ninguém. Você só vai estimular o juiz a fazer os questionamentos para o Bacen. Normalmente, quando você pede, vem as informações que ele tem ações, tantas ações e os valores das ações, mas não sabe de qual empresa, não sabe o valor em real. Aí você começa... No caso, essas ações elas vão precisar ser vendidas. Ou você adjudica as ações, tá? E a transferência da titularidade ela tem que ser informada ao Bacen, ou o juiz determina que a Bolsa de Valores proceda à venda, né? E a empresa, né, que administra aquela ação, venda a ação na Bolsa de Valores e transfira o valor para o seu cliente, na verdade, para a conta do juízo. Dependendo ação, dependendo de que empresa for, eu vou adjudicar, porque se é uma empresa nos tempos de pandemia, você pode adjudicar ela abaixo agora, mas mais lá na frente você está vendendo ela bem maior, né? Ou você vai estar vendendo ela bem mais cara, né? Bom, doutora Linarese, olha, 1h40 de live pelo Facebook. Pelo Facebook, sem derrubar, sem internet. Sem derrubar. Suas considerações finais. Minhas considerações. Fabiana, eu queria agradecer, o debate ele é sempre importante.
Obrigada por essa oportunidade de passar conhecimento aí virtualmente. A gente em casa fica procurando live para poder estudar um pouco, porque as lives elas têm sido muito importantes. Os juristas, pelo menos na área do direito do trabalho e na área família, civil, eles têm feito bastante lives, e a OAB proporcionar da mesma forma o conhecimento, né, passar conhecimento nesse tempo de exceção, isso é muito importante, isso é inovador, né? Então, a OAB de Macaé está inovando. E nessa palestra que eu vou fazer dia 24, doutora Ana Basílio, você pode ter certeza que eu vou levar o nome da OAB de Macaé para o Rio, vou representar bem lá, tá? E continue com essas lives. Amanhã tem outra live, não tem? Pois é, sobre amanhã nós psicologia. Amanhã tem a live lá da comissão da OAB Vai Escola. Deixa eu só verificar aqui o tema, porque o meu celular está com vários aqui também, tem hora que eu me perco. Mas, enfim, a OAB Vai Escola Psicologia, sim. Aí depois vamos ter uma outra aqui também, com a doutora Fernanda, que vai falar sobre direito de família em tempos de Covid-19. Sexta-feira... Vai falar sobre a penhora vai falar sobre, na verdade, alimentos, sobre a questão do auxílio emergencial, vai falar com você. Exatamente. Aí nós vamos ter uma outra aqui pela Comissão OAB Jovem. Deixa eu só falar aqui uma certinha também, aqui, né, para poder não faltar aqui. Então, assim, direito de família em tempo de pandemia vai ser agora no dia 18, 19 horas. Eu vou passar essa live para o Facebook também. Hoje, execução trabalhista com a doutora Aline Nares, que estamos terminando. Amanhã, dia 17, que é a nossa comissão OAB Vai Escola, que a psicanálise e a neurociência dizem em tempo de pandemia. Legal. E aí nós temos aqui também da comissão OAB Jovem, advogando para consumidores em tempo de pandemia, dia 18. Essa semana tem um monte de live. E viu? Sexta-feira... audiências virtuais no juizado de pequenas causas, que é importante pesquisar isso. Sexta-feira? Isso, é com você, com a doutora Roberta, às 19 horas também. Aqui tá? No Face, vai passar aqui para o Face. Vou passar todas essas lives para o Facebook, não quero mais fazer no Instagram. Não quero mais Instagram. Está anunciado no Instagram, mas vou passar tudo, vou combinar lá com os palestrantes, é claro, para poder passar tudo por Face. E hoje fechamos aqui uma outra com o doutor Alexandre Sherman, Poços Maduros de Petróleo. Excelente. Vai sair amanhã, vai ser na semana que vem. Também. Arrasou. Isso. Então, parabéns, Fabiano. Exatamente. Em tempos do Covid-19, nós não podemos, obviamente, manter essas palestras. E vamos fazer em sistema de live até podermos voltar a uma nova realidade após essa Covid-19, que com certeza ela vai passar, eu não tenho dúvida disso. Bom, Troaline, muito obrigado. Ficamos caminhando aqui para quase 2 horas de live. Aí. Muito obrigado pelo seu tempo, sucesso, tá? Pela pessoa que a colega é, pela profissional que é. A live com a doutora Tereza Basílio só mostra a sua capacidade. Obrigada pela oportunidade, Fabiano. Profissional. Quero desejar também aqui uma boa noite aqui aos nossos ouvintes. Nesse momento aqui, aí agora 19 pessoas estão aqui nos assistindo. E amanhã e no decurso da semana, convido os colegas a estar realmente aqui participando das demais lives. Conte com a OAB 15ª subseção. Em toda aqui a nossa jurisdição, nós estamos aqui buscando cada vez fazer o melhor, em Macaé, Conceição, Quissamã e Carapebus. Estou mandando um abraço também aqui para os nossos ouvintes aqui de Rio das Ostras, Casimiro, que eu estou vendo aqui que está participando também. Tem, também. Outro colega que eu não consigo identificar de que cidade é. Campos de Goitacazes, estou vendo aqui, ó. Então, mandar um abraço a todos vocês. Não palestrei em Campos. Palestrei em Casimiro, Rio das Ostras, Cabo Frio, mas em Campos eu não palestrei. Não foi, né? Mandar um abraço aqui para o meu amigo, doutor Cristiano Milho, presidente da OAB Campos, que foi meu professor também na graduação. Também, meu também. Foi também, né? Então, até a próxima live, sim. Até uma boa noite a todos. Obrigada, tchau, tchau.